Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Corinthians, que está passando por aquele tipo de situação que nenhum clube deseja passar, né? Porque eles recentemente anunciaram a saída do Cássio para o Cruzeiro, né? Porque ele não fazia mais parte dos planos da equipe, que buscava uma renovação, assim podemos dizer, encerrando um ciclo enorme dentro do clube, né? O Cássio foi o goleiro no título da Libertadores, do Mundial de Clubes, o cara foi goleiro também no título de 2 campeonatos brasileiros. Então ele tem uma história gigante dentro do Corinthians, é um dos maiores ídolos da torcida, e aí ele sai, mas é porque agora a gente vai dar o voto de confiança ao Carlos Miguel, esse goleiro jovem, talentoso. Ele vai ser o goleiro do Corinthians a partir de hoje e vai liderar a posição por um bom tempo, né? Essa era a narrativa, o discurso dito dentro do clube e também pelos seus torcedores para justificar a saída do Cássio. Carlos Miguel foi vendido, pelo visto, né? Não sabemos se é o Nottingham Forest ou o West Ham. A verdade é que depende do jogador escolher, pelo visto, né? E assim, é uma multa rescisória de 4 milhões de euros e não tem como você aumentar a multa rescisória se você não assina um novo contrato com o goleiro. E eu acho que assim, se o clube não conhecia a situação de contrato do goleiro, entende? É um amadorismo inacreditável, entende? Se um cara é jovem, talentoso, mas no contrato dele tem uma multa rescisória de apenas 4 milhões de euros, o que no final dá um pouquinho mais de 20 milhões de reais, olha, ele precisa se destacar muito pouco para receber os olhos do futebol europeu, que está cada vez mais atentos aqui. Eles não estão de olho apenas no Estevão, por exemplo, no Endrick, porque para estar de olho nesses jogadores, né, eles têm que estar de olho em muitos outros atletas também. Eles obviamente estão observando quem se destaca aqui, a idade, né? Obviamente, quando eles veem, por exemplo, o Arrascaeta se destacando, eles sabem disso, mas eles olham a questão, tipo, por exemplo, de idade. O cara já tem quase 30 anos, não vale tanto a pena, né? Então, assim, eles sempre têm que estar constantemente analisando o mercado em busca aí de jovens talentos, e o mercado da América do Sul está cheio de oportunidades de jovens atletas que podem chegar no futebol europeu, produzir bem e não custar tanto quanto transferências nacionais ou continentais, entende? Na Europa é muito mais difícil você contratar barato. Então, eles olham para cá como oportunidades. E o Corinthians resolveu confiar a titularidade da posição de goleiro a um garoto talentoso, mas que tinha uma multa rescisória baixíssima. Alguns jogos como titular atuando bem, ele está vendido. Olha que surpresa, que choque, né? É impressionante isso, é um amadorismo incrível. Tipo, se você vai confiar no cara, dá um contrato novo, aumenta bem o salário dele, mas coloca uma multa rescisória pesada, entende, né? Senão você tá literalmente abrindo as portas pro cara sair por uma merreca pra fora. Vocês acham que ele vai negar? Só porque, por exemplo, o Nottingham Forest e o West Ham são os times que estão indo atrás dele, né? O Nottingham Forest ficou a posição de ser rebaixado na temporada passada, mas ainda é um clube na Inglaterra, um país com uma qualidade de vida muito maior, tende a pagar salários maiores e ainda vai dar mais visibilidade ao atleta para ir à seleção do que propriamente o Corinthians, se bobear. E assim, a gente tem que parar para pensar também que pode ser o West Ham, que é um time que tem bastante talento e qualidade. Então assim, é um time que bem treinado, agora vai ter o Lopetegui como técnico, também pode disputar ali por vagas a competições continentais. É assim, imagina o cara podendo jogar uma Europa League, por exemplo. Vou jogar Champions, que eu acho um pouco complicado pro este ano. Não impossível, porque o Aston Villa conseguiu, né? Mas a questão é, você pensa assim, você acha que o cara vai querer ficar no Corinthians? Não é como se o Corinthians estivesse voando, né? O time não tá bem no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está passando por dificuldades, mas a pior coisa que se tem é uma diretoria que claramente não mostra assim um mínimo de competência para lidar com o mercado de transferências. Olha a quantidade de gasto que eles fizeram nessa temporada, entende? Olha como eles vendem os jogadores, é um negócio, é um amadorismo que faz o Duílio, assim, sei lá, pareceu o Matteo Alemany, entende? Uma coisa que não dá para justificar. Eles vão perder o goleiro por uma merreca e ainda vão ter que esperar um mês até registrar um novo goleiro, porque a janela de transferências do Brasil abre dia 10 de julho. Até lá, eles vão ter que contar com alguns dos goleiros reservas que eles têm, que obviamente são menos confiáveis do que o Carlos Miguel e menos confiáveis do que o Cássio. Então, assim, o Corinthians se lascou tanto que agora vai ter que passar esse período todo sem um goleiro de decente e ainda vai ter que pagar para trazer alguém, entende? Como é que vai trazer um bom goleiro no mercado gastando pouco, entende? Porque, como eu disse, 4 milhões de euros é uma taxa de transferência muito baixa, mas muito baixa mesmo para um jovem atleta
mas é a amostra de um time muito displicente, que não tem ciência dos contratos dos atletas. Isso é clara evidência de uma diretoria de futebol que não sabe o contexto de que cada atleta se situa, entende? O amadorismo lá na Europa existe, mas não é o ponto dos caras não saberem que o jogador tem multa rescisória X e Y, entende? E a verdade é, os agentes dos jogadores sabem desses detalhes e se verem a oportunidade dele ir para um clube onde ele tem mais visibilidade, ele pode ganhar mais dinheiro e logo o agente também ganha mais dinheiro, obviamente ele vai fazer isso. Então, amadorismo completo do Corinthians, sai muito feio dessa negociação e agora resta saber para onde o Carlos Miguel vai. Se é o West Ham, se é o Nottingham Forest. A maioria dos jornalistas estão falando do Nottingham, mas segundo o Bruno Andrade, o West Ham também entrou na disputa. E aí, meu amigo, é só uma disputa para ver quem oferece maior salário a ele. A taxa de transferência para o Corinthians vai ser a mesma. É multa rescisória. Eles não precisam discutir com o Corinthians. Paga os 4 milhões de euros e pronto. Isso só tem que negociar com o jogador. Mesmo que haja assim, uma disputa pelo jogador, o único que se beneficia com isso é o jogador, porque ele vai poder escolher o projeto e poder escolher onde vai receber mais. O Corinthians vai receber exatamente o mesmo dinheiro, porque é multa rescisória baixa. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.